Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um vídeo aqui, né, com pouca ou nenhuma edição, né? Mais uma vez sobre um tema, né? Vocês já viram no título, né? O medo da morte. E como eu já disse, né, em vídeos anteriores, a ideia do canal não é em si ensinar alguma coisa ou impor alguma coisa, e sim um debate, né, e um pouco de reflexão também sobre temas que me parecem pertinentes, certo? Então, o tema de hoje, né, será o meu ponto de vista, né, o meu ponto de reflexão, o meu ponto de ver, né, minha vida. Porém, creio que esse modo de vida, esse modo de ver a vida, né, será visto também por outras pessoas, né. Até então são 7 bilhões, né, quase 8 bilhões de pessoas no mundo e é impossível que não tenha ninguém, né, com a mesma base de pensamento. Como de costume, né, eu vou trazer alguns filósofos, né, e espiritualistas também, né, que é pertinente nesse ponto aqui. Queria trazer o texto, né, e depois a explicação mais comum, e aí nós vamos estar debatendo aí o meu ponto de vista, né, e consequentemente o ponto de vista de vocês nos comentários, certo? E nós vamos dar o decorrer do vídeo e debatendo, né, e conversando e mostrando meu ponto de vista, certo? O primeiro filósofo, né, eu tenho a pesca aqui, pois não tem como eu gravar todas as frases, né? Mas bora lá. Epícoro foi um estoico, né? Que foi é um dos pilares do estoicismo. Cafezinho preto, sem açúcar, muito bom, muito bom. Quentinho, gostoso, amargo. Bora lá. Interessantíssimo. A morte não é nada para nós, pois quando existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós não existimos. Para quem não tem um conhecimento base sobre o estoicismo, o, a base da ideia central é que você não deve se preocupar, não deve, né, famoso, se estressar com coisas que você não pode controlar, como o tempo, né, como, né, a chuva, o sol, ou uma guerra, ou no caso aqui, né, dessa época, se esse ser vivo é um escravo ou não. E sim, você deve se preocupar com as coisas que você pode controlar e moldar ao seu redor. E a morte é uma coisa que você não pode controlar, então não tem porquê você pensar na morte, pois quando você estiver morto, você não estará presente. é, é uma é uma verdade interessante, porque quando tiver morte, a gente não vai existir. E quando a gente não vai existir, a gente não vai pensar. Então a gente não vai ter consciência, não vai ser um ser consciente. Né? Apesar que definir a palavra consciência é um trabalho de fazer aí horas e horas de assunto, mas ele argumenta ali que o medo da morte é irracional, né? Não tem um porquê você pensar na morte. É um pouco questionável aí. Depois a gente vai estar debatendo um pouco sobre isso, né? Mas Heidegger, sou péssimo nessas palavras, mas Martin Heidegger, né? Ser para a morte é a condição mais própria da existência humana. Né? Ele vê a morte como parte da vida, isso é lógico, né? Mas as pessoas não param para poder pensar dessa forma, né? Na verdade, eu vejo que o lado latino do mundo, né? As pessoas daqui da América Latina têm muito pânico nesse quesito de morte, né? A gente vai chegar lá. Sêneca também é um dos pilares do estoicismo, tem a mesma base que eu falei sobre Epícoro. Não é que tenhamos pouco tempo,
mas que perdemos muito. O que é que ele quer dizer? Você não está presente na sua vida. Você não está vivendo o agora, que é o momento que realmente importa, né? Eu não sei de que é essa frase, mas o passado já passou e o futuro não existe. Quando você viveu no passado, você estava no presente, e quando o futuro chegar, você estará no presente. Ou seja, só o que existe é o presente, o momento agora. Então, se é para viver, vamos viver presente. Não viver no automático, não viver o dia inteiro, né, com a cara no celular. Não passar o dia inteiro fazendo qualquer coisa, menos vivendo, né? Tem muita gente que acha que vou deixar para viver quando eu estiver em casa. Mas como assim? A pessoa bate, né? Começa a trabalhar 8 horas da manhã, enfim, qualquer horário, todo mundo aqui trabalha, né? Eu faço o meu trabalho também. E quando chego em casa, que eu faço um seriado, eu vou viver. Quando eu estiver em casa com minha mulher, ou com meus filhos, ou com meus amigos, aí sim eu vou viver. Quando for viajar, a pessoa passa a vida, passa horas e horas ansiando pelo dia que vai comprar um carro novo. Todo mundo passa por isso. Mas a diferença é quanto tempo você passa por isso. E aí se a pessoa passa, né, pensando sempre no próximo final de semana, pensando sempre quando eu me formar, quando. Mas todo mundo que morreu com projetos, desejos, planos, anseios, tristezas, alegrias. E a morte, ela não avisa quando vai chegar, né? E aí eu não vou entrar nessa questão de alguns gurus aí, né? Não pense na morte, viva, pense na vida, a vida é natural. Natural o homem pensar na morte, né? Natural, eu penso muito na morte, mas eu não penso na morte de uma forma tão negativa, não. Penso na morte de uma forma, creio, não positiva. Pois cada dia que a gente acorda não é um dia menos, é um dia a mais, né? Cada dia que o coração bate um dia a mais. É isso. Perdão, cada vez que o coração bate um dia a menos. Cada batida no coração é uma batida a menos. Mas isso não é para ser dito de forma depressiva, de forma triste, sim de forma gloriosa. Depende do ponto de vista, né? Você vai pensar com uma batida a mais ou com uma batida a menos. Eu penso como uma batida a menos, mas de uma forma, né, grandiosa. Procurando aproveitar cada momento, né, da vida como se fosse o último, pois ele pode ser. Tem uma pessoa muito próxima, né, de mim que tem medo muito de. Não pensa, né? Não pensa na morte com medo, né? Minha mãe ela tem essa. Quando eu, há anos atrás, né? Eu tô com 35, acho que quando eu tinha uns 18 anos, 17, 18 anos, eu falei com minha mãe, minha mãe é bem nova, né? Minha mãe deveria estar com uns 30 e pouco para 40 anos. Minha mãe, a diferença de idade é de 17 anos só, né? E aí eu falei com ela, minha mãe, você para pensar que você pode estar na metade da sua vida, isso se você viver até os 80? E isso ficou um pouco, né, depressivo. Causou um pouco de tristeza nela, né, no modo de pensar, mas eu não falei nesse modo, eu falei para ela procurar viver a vida, né, aproveitar a vida. Viajar mais, sair mais. Isso vale para todo mundo, né? Bora lá, vamos para os 3 espiritualistas, né? Um é muito conhecido, né? Fundou aí o espiritismo. Fundou não, né? Dizem que codificou, né? Os espíritas não gostam de usar a palavra fundou, e sim codificou. Allan Kardec codificou, né? E criou o espiritismo de como a gente conhece hoje, né? O espiritismo kardecista, certo? Então tem uma frase muito, muito famosa dele, né? A morte é apenas a destruição do involucro material. Involucro material. Não sei nem se eu letrar essa porra. Invólucro material.
a alma continua a viver. Então, diz que basicamente é a passagem, né? Que o nosso corpo nosso corpo é podre, né? Está em decomposição, mas o espírito é eterno. Tully fala que a morte é o despojamento de tudo o que não é você. Então, quando você desprende a mente da matéria, o ego, a angústia, né, a ira, tudo que é material se desprende e você se liga mais com o Criador. Né? Eu olhei para o céu, mas logicamente Deus não está lá nas nuvens, sentado em um trono barbudo, né? É só para fazer uma menção ao Criador, né? Ao arquiteto do universo. Siri Ramaná, ele fala aqui: descubra quem você é realmente e o medo da morte desaparecerá. É basicamente a mesma coisa que tu lhe falou, né? Quando a gente se desprende das angústias e dos pensamentos materiais e acredita, né, e confia de que haverá uma continuação da vida, uma reencarnação após a morte, esse medo ele se esvai, né? Vou fechar aqui. Cafezinho sem açúcar, coisa boa. Aqui é o pilão. Eu e a minha esposa, a gente gosta muito do café pilão. Eu particularmente não acredito nem desacredito de nada, né? Eu acho que existe eu tenho uma teoria, né? De que chegando no ponto de que isso não quer dizer que eu seja ateu. Eu sou longe de ser ateu, muito longe de ser ateu. Já fui durante um tempo, mas como dizem, caiu por terra, né? Mas e se tudo que se conhece, né, sobre após a morte, né, sobre as religiões e as crenças, tudo se conhece após a morte for apenas um meio de abafar a angústia que o peito carrega em saber que a morte está chegando e que depois da morte não tem nada. Então, o ser humano no medo, no pânico de alguma coisa que não se conhece, cria-se contos. Cria-se contos. E criando-se contos, criam-se contos em cima de contos, em cima de contos, e hoje nós temos várias e várias teorias sobre a vida após a morte. Se você for puxar no cristianismo, né, mantém você preso em uma vida regrada com leis, para quando você morrer, você ter a vida eterna. Mas, e se na verdade não houver? E a nossa única chance de ser essa agora, você vai desperdiçar o único momento de vida de que realmente importa para você, que é o agora. A gente não sabe, a gente vê, a gente confia em livros, a gente confia em profetas, em pessoas que falaram de que após a morte tem uma coisa ou algo. Mas se não tiver, esse único momento que realmente exista seja o agora. E quando essa carne se esvai, tudo se encerrará. Eu acho pouco provável, mas é possível. Então, será que vale a pena a gente viver uma vida de medo, de anseio, de dogmas? Quando na verdade essa é a única que nos resta. Em cima desse pensamento vem algumas vertentes de crenças, né? Não gosto muito de estar
entrando me aprofundando em uma religião ou outra, mas existe as vertentes mais espiritualistas que acreditam de que tudo que você fizer aqui, né, você vai pagar aqui, ou em uma outra reencarnação, ou em uma outra vida. Outros acreditam que você irá pagar aqui mesmo, né? E outras vertentes acreditam que quando você morrer, antes de você morrer, se você se arrepender verdadeiramente, você será salvo e irá para o reino dos céus. Mas que reino do céu é esse, na verdade? Um reino que está escrito em livros dizendo que você vai viver no paraíso, você vai ver. Eu acho que o céu, o inferno está dentro de nós, o paraíso, o inferno está dentro de nós. Você não vai encontrar a Deus indo para algum lugar ou indo atrás de alguém. Você vai encontrar Deus olhando para dentro, né? Olhando para dentro de você. Quando você entende de que, indiferente de onde você vai, você tem que viver essa vida aqui como se ela fosse a única. Eu acho que é mais lógico. Logicamente que você não vai fazer nada de errado, né? Matar, roubar, estuprar, nem nada dessa maluquice aí, achando que Deus não existe, porque Deus existe, mas os dogmas e as leis religiosas só servem para poder prender a gente de viver a plenitude da vida. E eu acredito muito no karma, né? Então, se você faz o bem emana de você para você com você. Se você faz o mal, igualmente será. Um brinde à vida, né? Que ela é maravilhosa. E fica uma reflexão. Vale a pena ter medo da morte? Vale a pena viver uma vida com medo da morte? Não, não vale. Mas o pensamento da morte vem a todo momento, na verdade, cara. Então acho que sim, a gente tem que pensar no medo da morte, a gente tem que pensar na morte. Né? Todo dia eu acordo de manhã e agradeço a Deus por ter mais um dia de vida, né? A gente tem que pensar no medo, a gente tem que pensar na morte com certeza, mas não viver com medo da morte. A gente tem que pensar de que a morte está chegando e que a gente tem que viver essa vida da forma mais plena possível. A gente tem sim que procurar melhor anseios pessoais, né? Bens materiais, sim. Né? Dinheiro ajuda sim, mas quando a gente só procura o dinheiro, esquece de viver, a vida passa. E, e quando acabar de passar, já era. Muito bom. Né? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Vou deixar na descrição, né, o Pix para quem queira ajudar o canal aí para estar melhorando. Melhorando o áudio, melhorando a imagem, certo? E eu vou estar deixando uma loja de roupa, um site de roupa com estampas autorais editadas, autorais na descrição do vídeo. Pessoal, até a próxima.